Eu queria convidar você para abrir a Bíblia aí, em Atos, no capítulo 2. A gente vai ler o versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um a vida mista. Perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Então, falar sobre vida devocional, como eu falei para vocês aqui no começo da live, é exatamente falar sobre essas disciplinas que são essenciais para o crescimento, a maturidade, o avanço, a consolidação, a colaboração espiritual do cristão. Essas disciplinas estão aqui muito evidentes nesse texto de Atos, capítulo 2. A primeira delas é doutrina. Veja o que o texto diz: e perseveravam na doutrina. Agora, antes de falar dessas disciplinas, que no texto aqui é doutrina, oração, e aí Lucas, aqui no texto de Atos, vai acrescentar comunhão e partir do pão. Evidentemente, ele está falando aqui, quando fala do partir do pão, ele está falando da ceia do Senhor. E aí depois nós vamos ver as consequências da igreja viver essas disciplinas, mas ele vai falar basicamente em duas disciplinas que são fundamentais para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento de uma vida devocional saudável, que é exatamente doutrina e oração. Agora, note que antes de falar dessas disciplinas duas aqui, depois eu vou acrescentar o jejum, aquele texto que nós lemos lá de Mateus capítulo 6, Lucas se preocupa em apresentar o detalhe perseveravam. Então, em primeiro lugar, ter uma vida devocional rotineira, habitual, constante, vai depender de uma questão de perseverança. Nós precisamos aprender o segredo da perseverança, persistência, da não desistência. Então, a primeira deficiência de uma pessoa em não manter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, uma vida de disciplinas espirituais, de devoção, uma vida devocional frutífera, é porque as pessoas desistem muito fácil dos exercícios espirituais, tanto da oração, quanto da leitura da palavra, quanto do jejum. Então, por isso que Lucas se preocupa aqui em frisar esse detalhe: perseverança. Perseverar. Se você quer ter uma vida devocional forte, você precisa primeiro aprender a perseverar. Porque sem perseverança nós não chegamos a lugar nenhum. Foi Jesus quem disse. Veja, você pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 18, o mesmo Lucas que escreveu Atos, tem a preocupação de escrever no seu evangelho, no capítulo 18, verso 1, ele vai dizer o seguinte: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, note que Lucas vai falar, vai citar, escrever palavras de Jesus, quando Jesus fala do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Primeiro, a oração é um dever do cristão. Todo o cristão que não ora, ele está pecando por omissão, ele não está cumprindo um dos seus deveres como cristão, que é ter uma vida regular de oração. Aí Jesus vai falar do dever de orar nunca
de orar sempre, sem nunca desvanecer ou esmorecer. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabe que ter uma vida de oração constante não é fácil, somente num mundo frenético como nós vivemos, um mundo corre-corre, onde as pessoas não têm tempo para nada, onde as pessoas estão estressadas, estafadas, né? Estão acarretadas de ocupações, de responsabilidades, o corre-corre dessa vida. Então não é fácil, por isso Jesus falou do dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, quando vai falar da oração, ele usa a mesma expressão de Lucas em Atos 2. Na oração, seja perseverante. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite aqui é que se você deseja ter uma vida espiritualmente robusta, você precisa ter uma vida de oração. Agora, para isso, você precisa ser perseverante. Perseverante. Então, para que você mantenha essa disciplina, para ser perseverante, você precisa escolher um horário. E, geralmente, o melhor horário de se orar é pela manhã. Quando você amanhece o dia, você está com a cabeça, né, descansada, você dormiu a noite toda e você vai se ocupar primeiro com Deus. Por quê? Porque se você não se ocupar primeiro com Deus, você corre o risco de se ocupar com outras coisas, e aí o dia vai passar, e vai chegar a noite, o cansaço bate e você não orou. Então, gaste as primeiras horas do dia buscando a Deus em oração. Nesse período pandêmico, a gente está falando de vida devocional em período de pandemia, tem muita gente fragilizada espiritualmente, né? Porque nós não estávamos podendo ir nos reunir presencialmente. A gente sabe que live as pessoas já estão saturadas, não é a mesma coisa daquela comunhão da igreja, aquele calor físico, aquela presença da atmosfera que o lugar de oração proporciona. Então, muita gente ficou fraco, esfriou espiritualmente, minguou na sua fé, mas exatamente porque não estava exercitando a disciplina da oração. E para orar precisa haver perseverança. Para haver perseverança, você precisa priorizar o tempo de oração. E uma das coisas que você deve fazer para priorizar o tempo de oração é começar o dia orando. Então, você precisa se organizar, talvez botar o celular para despertar mais cedo e, no mínimo, 1 hora antes de qualquer ocupação na presença de Deus. E aí, nós temos aí na igreja o turno das 5 da manhã, das 6 da manhã, das 7 da manhã, os primeiros turnos, né? Pessoas que não podem ir nesse horário estão indo às 2 da tarde, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Assim nós vamos ser fortalecidos em períodos de crise, de abalos emocionais, né? De dor, pessoas estão propensas nesse ambiente de crise, de guerra que nós estamos vivendo a ficarem depressivas. Então a oração é exatamente o mecanismo espiritual que vai fortalecer você também na sua vida emocional, na sua vida psíquica e na sua vida espiritual, porque a oração não tem terapia melhor do que a oração. Então, note que o escritor aqui, Lucas, vai falar de perseverança. Então, perseveravam, aí está o segredo da robustez da igreja de Jerusalém, perseveravam. E antes de falar de doutrina, eu coloquei a oração aqui. Na oração está aqui em outro lugar, mas eu coloquei ela em primeiro lugar, perseveraram nas orações. Agora, o próprio Jesus falou da importância da oração, em Mateus, como eu li aqui no começo, capítulo 6. Você pode acompanhar na minha Bíblia, na sua Bíblia aí em casa. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele vai dizer: quando orares, veja a expressão quando, não é se. Se é uma condição, né? É condicional, você pode orar ou pode não orar. Ele não diz se, ele diz quando. Então ele está determinando, ele está. Aqui está no imperativo, ele está esperando, né? Você diz assim: se eu for na tua casa, você prepara aquele cafezinho com torrada para mim. Então esse se é uma condição. Eu posso ir, posso não ir. Se eu for, ou se eu não for. Mas quando ele diz assim: quando eu for na tua casa, prepara aquele bolo de milho. Então, quando eu estou dizendo que eu vou.
Quando Jesus diz assim, quando orares, ele está dizendo, você deve orar. Ele espera que oremos. E aí ele diz, quando orardes, não sejais como os hipócritas. Ou seja, evite a hipocrisia na sua oração, seja sincero. Então, um ingrediente para que a oração seja uma oração eficaz é a sinceridade. Ele continua. Pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Veja, Jesus não está proibindo aqui orar nas sinagogas, orar nas ruas, orar em pé, porque o próprio Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, me disse que ele estava em pé e ele orou em público. O que Jesus está dizendo, a chave exegética, hermenêutica para a interpretação desse texto, é a seguinte: não ore para se exibir, porque, olha, veja só, para serem vistos, a palavra aí, a interpretação do texto está nessa palavrinha, para serem vistos. Você pode orar em pé, você pode orar de joelho, você pode orar na praça, você pode orar em qualquer lugar. No entanto, não ore para se exibir. A oração não é uma ostentação da minha espiritualidade. Não. E aí, ele continua no versículo 9, dizendo, no versículo 6, aliás, né, entre os 5, no versículo 6 diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Jesus está dizendo que cada um de nós temos que ter a nossa hora bendita, a nossa hora particular. De quê? De ir para o nosso quarto, que é físico, é lógico que é físico esse quarto, mas também que é figurativo, porque você pode estar no quarto e o seu quarto está vazio fisicamente de pessoas, mas cheio de pessoas. Você pode estar de joelho dentro do seu quarto, com a porta fechada, pensando na conta da água, na conta da luz, no problema de amanhã, na situação financeira, e você está cheio, está com uma multidão de dificuldade, de problema dentro do seu quarto. Então, fechar essa porta, é lógico que é literal, mas também é espiritual. Ou seja, entrar no quarto é trancar-se dentro de você, fazer uma introspecção, é você mergulhar para dentro de você e se encontrar sozinho com Cristo ali, num momento de intimidade, de exclusividade. Entra no teu quarto, Jesus disse, e ora ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Agora veja, orar, já está falando, oralidade, é falar, não é? Então, se eu falo, lógico é dizer que a pessoa ouve. Mas Jesus disse, ora, teu pai quer ver. Não disse teu pai que ouve. Por quê? Porque o segredo da oração não são as palavras. Tem gente que quer impressionar a Deus com palavras, com vocabulário bonito, né? Você tem que estar com um dicionário do lado. Não, isso não impressiona a Deus, isso não causa efeito. Por isso Jesus disse, teu pai quer ver. Por quê? Porque antes de ele ouvir tuas palavras, ele vê o teu coração. E você fala mais alto com o seu coração do que com as suas palavras. John Byron dizia, na oração vale mais um coração sem palavra do que palavras sem coração. Então, teu pai que vê em secreto. Então, a oração, primeiro, é dever do cristão. Para manter um ritmo de oração, precisamos ser perseverantes. Jesus espera que oremos, e ele está dizendo que oração é um momento de exclusividade, de trancar no quarto, mas também, quando não é uma oração pública, é claro, né? Tem os cultos públicos. A Bíblia mostra Jesus orando em público, mais de uma vez. Mas, no momento de exclusividade, você entra no seu quarto, mas você, de nada adianta você entrar no seu quarto, fechar fisicamente a porta, se você não estiver fechado para o mundo exterior e trancado com Deus em exclusividade, em intimidade, encontrando Ele, na verdade, em uma privacidade espiritual. E aí, Jesus disse que a oração ela tem que ser um relacionamento. Veja que ele diz assim, ó, orando não usei de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito orarem serão ouvidos, muito falarem serão ouvidos. Então, a oração não é um mantra, você fica repetindo assim, Pai, Pai me ouve, Pai me ouve, Pai me ouve, Pai me ouve, Pai me ouve.
Ou até você repetindo a oração Pai Nosso que está no céu, santifica aí, repetindo, repetindo. Não é um mantra, não. Oração é um diálogo. Oração não é só um monólogo, não é você falar, falar, falar. É você falar e ouvir a Deus. Você diz, Pai, eu te amo. Aí você para e você ouve no seu espírito e diz, eu também te amo, meu filho. Orar é intimidade, é relacionamento. Muitas vezes as palavras nem existem na oração. Um sussurro, uma lágrima, um gemido, um gesto. Você abraça a ele e ele lhe abraça. É uma interação, tem um relacionamento espiritual entre pai e filho. Isso que é oração. Aí você pergunta, pastor, mas por que Jesus ensinou o Pai Nosso? O Pai Nosso não é uma oração para ser uma repetição, né? Para ser... Aqui na oração do Pai Nosso, a gente está mostrando um modelo. Inclusive, muita coisa desse modelo era conhecido pelo judeu. O que Jesus está dizendo é que na oração você tem que entender os níveis de relacionamento com Deus. Por isso ele diz assim, ó, na oração. Primeiro, ore dizendo Pai, entenda que você está se relacionando com o Pai Celestial. E esse é o nível de você ter sido transformado pelo poder do Espírito e pela palavra de Deus e pela aceitação de Cristo em Filho de Deus. Então, essa expressão Pai quer dizer relacione-se com Deus no nível de que você foi redimido e que você agora é filho. Depois ele diz, Pai nosso que estás no céu. Aí ele está falando do nível da autoridade e do seu posicionamento espiritual. Se o Pai está no céu, você foi colocado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso que Paulo diz em Efésios 2. Então, Pai nosso que está no céu é entender o nível da autoridade. Você está nesse nível de relacionamento celestial com o Pai. E hoje, por causa do Calvário, o Pai mora dentro do seu coração. Então, o céu está dentro de você. Depois ele vai dizer santificado seja o teu nome, né? Vai falar do nível da santidade individual. E quando você santifica o nome de Deus, você tem que estar santificado também. Então, você está tomando o nome de Deus em vão. E quando é que você santifica o nome de Deus? Quando você santifica. Por isso Jesus disse que nós temos que ser sal e luz, para que os homens vejam a nossa postura, as nossas boas obras, e então glorifiquem o nome do vosso Pai Celestial, que está nos céus. Então, eu estou aqui só mostrando que quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, ele está dizendo que você vai repetir essa oração mecanicamente. Ele está mostrando os níveis de relacionamento que você deve ter com Deus quando está orando. E aí nós vamos para a segunda disciplina, nesse texto aqui, nós lemos de Mateus 6, segunda disciplina espiritual, para você ter uma vida devocional de sucesso, que é o jejum, porque o jejum complementa a oração. O verso 16 diz, quando jejuardes. Então ele espera que você jejue. A palavra jejum quer dizer fechar a boca. Mas o jejum não é só abstinência de alimento, né? Evidentemente que jejum verdadeiro tem que ser abstinência de alimento, não de água. Existe o jejum completo que você jejua com água, você não se aconselha você jejuar mais de 3 dias. Porque você pode desidratar e morrer. Porque água não é alimento. Água é parte do nosso organismo. 60% a 70% do nosso corpo é composto de água. Então, a palavra jejum quer dizer abstinência de pouco ou muito alimento para se aplicar a fins de oração, a fins espirituais. Então, a outra disciplina para uma vida forte, uma vida devocional forte, é o jejum. E Jesus espera que nós jejuemos. O crente que ora precisa aprender também a disciplina do jejum, quando jejuar. E aí ele vai aplicar o mesmo princípio que ele aplica quando vai falar da oração. Não jejum para não ser visto, ou seja, não jejum para ostentar a santidade para se exibir. Ele não está dizendo que você, quando for jejuar, ninguém pode saber que você está jejuando. Seu ensino é equivocado. Até porque você vai ver no Antigo Testamento Israel coletivamente jejuando, jejum sendo convocado, no caso de Josafá, no caso de Nínive, no caso do envio dos primeiros missionários, lá em Atos 3, diz que a igreja jejuou, então todo mundo sabia que estava jejuando. Né? Mas o que ele está dizendo é que quando você for jejuar, não precisa você estar
arrotando santidade, ostentando piedade através do seu jejum. É algo entre você e Deus, quando é um jejum individual, particular. Então, note, oração e jejum. Já estamos aqui com duas disciplinas, que são exercícios devocionais que vai fortalecer a sua vida espiritual. E nesses tempos de pandemia, se você está cumprindo isolamento social, você não pode trabalhar, né? Infelizmente tem gente que está sendo impedida de trabalhar, mas eu, por exemplo, estou trabalhando todo dia, como funcionário público. Então, nesse período, se você não está podendo, não está querendo, não está indo, então você precisa fortalecer a sua vida de oração e de jejum, para que você cresça na fé e não esmoreça na fé. E, em primeiro lugar, você precisa exatamente ter perseverança. E nós vamos terminar a nossa live. Eu vou falar sobre a terceira disciplina, e aqui eu paro, que é exatamente a doutrina, que é o estudo da palavra. Diz assim a Bíblia: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, vamos falar aqui da doutrina. O que é a doutrina, pastor? A palavra grega que é didaquê, que é vertida do hebraico Torá, lançar conhecimento. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? É o que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento, tendo como pano de fundo o Antigo Testamento. Doutrina é o Evangelho. Doutrina dos apóstolos é o Evangelho conectada ao Antigo Testamento, interpretada à luz da cristologia ou da doutrina de Cristo. Então, o que é a doutrina? Tudo quanto o Antigo Testamento ensina, interpretado à luz daquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, a interpretação, Jesus é a própria interpretação da palavra. Então, na verdade, a doutrina é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E a doutrina ou a Bíblia é o alimento espiritual do cristão. O cristão que ora muito, mas estuda pouco, ele está tendente a se tornar fanático. O cristão que estuda muito e não ora nada, ou ora pouco, ele está tendente a se tornar legalista. Então, nós precisamos equilibrar o conhecimento e a graça. Então, estudar a Bíblia tem que ser prioridade. Então, nos seus momentos de devoção, você tem que orar, mas não deixar de orar com a Bíblia do lado, lendo a Bíblia. Você que está começando, você pode começar com um capítulo, depois aumentar para 2, para 3 capítulos, e você mergulhar na doutrina e perseverar. Então, não existe receita de bolo. Você quer crescer na fé? Vida de oração, vida de leitura e do estudo da palavra. Vocês conhecem muito bem aquela historinha contada por W.A. Tozer, que um pastor jovem chegou com um pastor velho, já experiente, e perguntou: pastor, qual é mais importante, ler a Bíblia ou orar? E o pastor disse: meu filho, pergunta ao pássaro qual é a asa mais importante para ele, a esquerda ou a direita? Então, oração e leitura da Bíblia, porque a doutrina ela é como gota e a doutrina é como chuva, né? Foi Moisés em Deuteronômio, você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, no último capítulo, um dos últimos capítulos aqui, Deuteronômio, capítulo 32, já lá no final, foi Moisés que escreveu as palavras de Deus, que dizia assim: inclinar os ouvidos ao céu e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Doutrina, primeira palavra da boca de Deus. As palavras da boca de Deus estão aqui na Bíblia. Tem gente que quer ouvir a Deus sem estudar a Bíblia. E tem muita gente ouvindo muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Alguém, em nome de Deus, falando que Deus falou, contrariando a Bíblia, pode jogar fora, não tem valor. Como disse um homem de Deus: aonde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Então, inclinai os céus e falarei, ouça até as palavras da minha boca. Aí ele vai dizer: goteja a minha doutrina como a chuva. Então, a doutrina começa gotejando, respingando, e depois se torna como a chuva. Destile o meu dito, meu ensino, a minha Torá como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Se não a chuva, e nem neblina, e nem gotejar de água,
o que é que acontece? Não há vegetação, não há rio cheio, não há crescimento do alimento, da agricultura, né? A seca. Quando há seca, há o quê? A fome, a crise, a morte, a aridez. Então, uma vida sem a palavra, sem a doutrina, sem a perseverança na doutrina, é uma vida sem chuva, sem orvalho. É uma vida que vai se tornar seca, que vai se tornar improdutiva para o reino de Deus e que vai, infelizmente, ser uma vida morta espiritualmente. Não pode haver vida espiritual sem oração, jejum e estudo da palavra. Esses são os três elementos, as três disciplinas fundamentais e básicas para que haja crescimento e que haja sobrevivência espiritual. Então, em tempos de pandemia, você precisa ler a Bíblia, jejuar e orar. Por que que em muitas igrejas, quando esses decretos inconstitucionais proibiram as igrejas de se reunir, né, abrindo bares e deixando a igreja fechada, como se um bar fosse mais importante do que a igreja? Por que que muita gente esfriou, fracassou, morreu, se desviou e não voltou mais? Não tem segredo. Porque muitos deles não estavam orando todos os dias, não estavam jejuando, pelo menos uma vez por mês, de 15 dias, uma vez por semana, e não estavam lendo a Bíblia. Ore, jejue e leia a Bíblia, e você vai crescer espiritualmente, porque esses três elementos, eles são a base para que você cresça na sua vida de adorador, de intercessor, de homem e de mulher de Deus. Não esqueça, Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aí você vai ver o resultado. Qual é o resultado? Em cada alma havia temor, milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos estavam juntos, e no final a Bíblia vai dizer, e a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, ou seja, crescimento numérico, avivamento. É muito simples, o avivamento é algo muito simples. Se todo cristão encarnar de verdade essas três disciplinas, e todos nós formos homens de oração, mulheres de oração, de leitura da palavra e de jejum, o avivamento não vai demorar tanto. Nós vamos ver o avivamento chegar à nossa nação. Amém, queridos? É uma pena que a gente não pode ter o nosso bate-papo, mas a gente vai marcar para outro dia, né? Houve aí esse contratempo, eu não sei o que foi que houve, talvez a internet de Joabe. A gente vai fazer outro bate-papo desse. Mas boa notícia para vocês, graças a Deus, dos ministros do STF, baixou um decreto, na verdade, né? Uma ação cautelar, na verdade, liberando as igrejas para se reunir com 20% da extensão do templo, a capacidade do templo, e inclusive no domingo a gente pode se reunir também. Hoje, como está muito em cima, eu não fiz o culto, hoje estou fazendo, a gente vai fazer esse bate-papo aqui, que fiz a live ontem, mas graças a Deus, mantendo todos os protocolos de distanciamento social, higienização de mãos, aferimento de temperatura, mas a partir da próxima semana a gente vai voltar os cultos normais. Vamos ter um culto no sábado, às 18 horas, com 50 pessoas, 2 cultos pela manhã, talvez no domingo e às 18 horas, né? no domingo pela manhã e às 18 horas, dia de amanhã às 18 horas. Eu estou decidindo ainda o horário do culto pela manhã, porque a gente, nessas outras vezes que a gente teve que voltar para os cultos, teve muita gente que não ia pela manhã, então vamos ver se 2 cultos à tarde seria melhor para o pessoal ir. E nós vamos estar, né, a gente já tinha um decreto estadual que já liberava 20%, mas agora esse decreto do ministro do STF, 25% está liberado. Nós podemos colocar, então, 50 pessoas por culto, e a gente pode fazer 3 cultos, um no sábado e 2 no domingo. E graças a Deus a gente sabe que a igreja, ela
é uma das instituições que cumpre rigidamente os protocolos. Você sabe que nós tivemos aí, falo por mim, nós tivemos aí quase 5 meses em cultos presenciais normais, nós não tivemos, glória a Deus, um caso de contaminação, né? Porque nós, como povo de Deus, obedecemos e, graças a Deus, seguimos os protocolos, e sem falar na proteção de Deus. A gente sabe que a igreja é essencial. Quantas pessoas não foram atingidas no seu emocional, no seu espiritual, no seu psicológico, por não terem uma assistência espiritual também, né? Então a igreja é a salvação, a igreja é Cristo, através da igreja é a salvação do mundo. Se não fosse a igreja, esse mundo, na verdade, já teria sido destruído. Inclusive, a grande tribulação não caiu ainda na nossa terra, porque a igreja está na terra detendo a fúria de Satanás. Então, a partir de sábado, nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais. Talvez quarta-feira, dependendo do número, a gente não pode passar de 50 pessoas. De 50 pessoas, a gente vai ter o nosso culto de oração. E sábado e domingo voltamos aos cultos presenciais. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que passamos aqui, e brevemente a gente vai estar fazendo essas lives de bate-papo. Talvez voltemos esse tema, né, de vida devocional em tempo de pandemia, outro tema, e vai dar certo a próxima vez. Vamos orar então. Pai, obrigado por cada filho teu que participou dessa live, Senhor, que possamos ter uma vida espiritual na tua presença, uma vida devocional. Oh, Pai. Obrigado, porque através da oração, do jejum, do estudo da palavra, nós nos envolvemos com a tua vida, nós somos alimentados pela palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, em forma de palavra escrita. Aqui está o nosso alimento, Senhor, a mente do Senhor, o coração do Senhor está nessa palavra. Muito obrigado pela oração, que é o nosso oxigênio espiritual. Se a palavra é o nosso pão, a oração é o nosso oxigênio espiritual. Pelo jejum, que alavanca a oração no nível mais sobrenatural. E obrigado também pela igreja, que é a tua agência autorizada nessa terra, o teu corpo, o templo, o espiritual onde tu habitas. Sim, meu Deus, a igreja, que é a coluna e a firmeza da verdade. Oh, meu Pai, obrigado por tua unção, tua presença aqui nessa sala. Veio baixar a catarela. Obrigado por cada irmão que esteve nessa live. Abençoa cada um, guarda debaixo da tua proteção. Possamos estar guardados e cobertos pelo teu sangue. Pedimos ao Senhor que o Senhor detenha a fúria dessa pandemia, Pai. Em nome de Jesus, quantas vidas já foram ceifadas, nós clamamos para que na ira o Senhor se lembre da misericórdia, acelere a vacinação, derrube, Pai, os argumentos infernais que têm politizado essa situação caótica de pandemia, e faça com que o teu reino seja instaurado na nossa nação, para que a verdade, a justiça, a compaixão e a misericórdia possam ser aquelas que vão governar os destinos, Pai, da nação brasileira. Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém. Amanhã, segunda-feira, 5 da manhã, oração, 6 da manhã, oração, 7 da manhã, oração, 2 da tarde, 3 da tarde e 5 da tarde. O templo está aberto. Venha para um desses turnos, fortaleça a sua vida devocional, estudando a palavra, orando e jejuando. Deus te abençoe.